ficarmos a mercê, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você simplesmente inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Mais uma semana, mais um trimestre, estamos juntos para nós estudarmos aqui essas lições abençoadas que nós temos partilhado com você. Essa semana, na verdade, é uma semana de introdução, uma semana de começo de trimestre, e nós iremos aqui estudar uma lição abençoada. Falaremos sobre, só para você se familiarizar, só para você já estar a par do que nós iremos estar estudando. Estaremos estudando a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma das cartas que é considerado a primazia ou a princesa das cartas, né? Essa carta tão maravilhosa que Paulo escreveu estando ali em prisões, que é também considerado são quatro compêndios, quatro cartas, né, que foram escritas pelo apóstolo Paulo, ele estando em prisões, e uma delas é a carta aos Efésios. Então, não se sabe se ele estava em Roma ou se ele estava em qualquer outro lugar preso, então ainda não se tem a noção mais ou menos da onde que Paulo estava preso, mas os teólogos, os estudiosos acreditam que Paulo estava escrevendo essa carta diretamente das prisões em Roma ali. Agora não sabe se a província, qual era a província, qual era o lugar que Paulo estava ali preso. Mas vamos aqui, antes de nós entrarmos nos pormenores aqui da carta, entre os assuntos teológicos, os assuntos doutrinários, nós já estaremos aqui comunicando a você que será um trimestre abençoado. Estaremos aqui procurando fazer o melhor, procurando ajudar a cada um de vocês, né, ou a cada um que entrar, que nos prestigiar aqui com a sua presença. Estaremos procurando fazer o melhor e pesquisando, estudando, trazendo para você coisas, assuntos, claro, dentro da lição, mas também assuntos que são um pouquinho a par, porque a lição ela não apresenta tudo. Nós estaremos procurando aqui fazer uma verificação, uma vertente maior para que você possa estar conosco aqui aprendendo e nos ajudando aqui a também ensinar. Você aprende, eu aprendo e nós aprendemos juntos, tá? Então, antes de você já comentar, antes de você já deixar aí o seu comentário, já vai compartilha essa lição, já deixa o seu like, já vai deixando aí, né, o seu like para nos ajudar. Você que ainda não é inscrito no canal, né, inscreve no canal, deixa a sua inscrição aí, nos ajuda aqui. O nosso canal está mais aí habilitado, né, para estar ministrando, para estar fazendo o melhor aí para você. Então eu peço que você nos ajude. Você que ainda não nos conhece, vem para cá, nos ajuda aqui, né, no nosso canal. Eu sei que tem bastante canal, bastante pessoas aí com mais capacidades, com mais gabarito, mas Deus nos chamou para isso. Se Deus nos chamou para estarmos aqui ministrando, então convido você para estar nos ajudando. Então, o tema da nossa lição, segundo trimestre, né? Já vamos aqui apresentar a lição e já fazer aqui a nossa introdução e ir para aquilo que é interessante aqui. Mas as lições, ou a lição, o segundo trimestre de 2020, tá? O tema da nossa lição é a igreja eleita, tá bom? Então esse é o tema da lição, a qual você vai estar estudando. O contexto da lição é redimidos pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o tema, o texto e o tema e o pré-tema, né, vamos dizer assim, da lição. Nós estaremos estudando aqui com o professor Douglas Batista, um grande teólogo, né, também. Aí você vai ter na lição aí, você já vai dar uma olhadinha no currículo, né, dar uma olhadinha aí. Ele é pastor, ele é líder da Assembleia de Deus de Missões, né, e é um grande homem de Deus, né, um grande
teólogo igual, né, o pastor, o próprio Claudionor de Andrade, a qual ministrou para nós a lição passada, e ele vai trazer essas lições maravilhosas para conosco. Então, nós falaremos sobre a carta, o tema da lição geral, né? São 12, 13, são 13, deixa eu olhar aqui certinho para você. São 13 lições, tá bom? A primeira lição falaremos sobre a carta aos Efésios, saudações ao destinatário. Então, é uma apresentação, essa primeira lição é uma apresentação ou uma introdução ao contexto geral que nós iremos estudar da carta aos Efésios. Então, te convido, te chamo aqui para, juntamente comigo, estarmos adentrando aqui na lição. Então, esse é o tema da nossa lição, tá? Da lição geral, né? A igreja eleita, falaremos sobre esse assunto. E a lição de hoje é carta aos Efésios, saudações ao destinatário. Então, já vai deixando o seu like, tá bom? Participa conosco, deixa o seu comentário, deixa o seu like, já vai metendo o dedão aí no like, já vai compartilhando as nossas lições, vai ajudando aí, vai dando aí a dinâmica para que o canal ele possa continuar fazendo aqui aquilo que nós temos feito aqui. Então, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, escreve aqui no cantinho aqui, escreve no canal, compartilha aí o canal a outras pessoas, né? Tem pessoas aí que tem dificuldade, ainda mais agora que nós estamos vivendo, né, esse momento um pouquinho isolado, né, esse momento de isolamento social, de afastamento social, né, então nós estamos vivendo esse momento de afastamento social e é o momento que nós temos para estar estudando ou estar aqui se apegando melhor às lições, tá? Então é o momento que nós temos aqui para nós estar nos apegando melhor à lição. Então, você está em casa, você que está de boa aí, não está trabalhando, está em casa, é o momento para você se apegar melhor, estudar mais, enfatizar um pouquinho mais as lições, a Bíblia Sagrada, e orar, jejuar, principalmente oração e jejum, tá, gente? Para que Deus possa continuar usando a sua igreja, usando o seu povo para as coisas sobrenaturais que virão sobre o Brasil, sobre o mundo, tá bom? Então faça isso, estude a palavra de Deus, mas ore, jejue, se dedique, continue pregando a palavra, continue ministrando, não fique com medo, porque o medo ele torna nós cada dia mais prisioneiros. Então, se nós ficarmos com medo, logicamente, não estou tratando aqui de um medo natural, claro, um medo que passa do natural. Todos nós temos medo, até o próprio Jesus sentiu medo, né? Quando ele na cruz ali, ele pediu, Pai, se possível de mim, passa esse cálice, porque ele estava como um ser humano também. Então, ele como Deus, ele também estava ali como um ser humano, e ele demonstrou que temer a morte ou temer os perigos da vida é algo natural, só que acerbadamente não é natural, isso já se torna algo psicológico que acaba afetando o ser humano. Então não se preocupe com o que você tem visto na mídia social, esse estardalhaço do que tem sido feito, mas confie em Deus e se precave, né? Se precaver das coisas, é melhor remédio se precaver, ter cuidado, mas sem deixar que o medo ele domine a nossa fé, que ele seja superior à nossa fé, amém? Então vamos entrar aqui, vamos estudar, vamos deixar de lado um pouquinho vamos parar de dar um pouco de ênfase, né, a essa doença, porque quanto mais nós enfatizamos o mal, a doença, a enfermidade, ela tem mais força na nossa vida, damos legalidade a ela para a nossa vida, amém? Então vamos lá, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, ele coloca aqui saudação aos destinatários, o que nós iremos estudar aqui, essa carta no dia de hoje. Então, o texto áureo aqui que nós iremos estudar está em Efésios, né? Nós iremos estudar apenas os 3 primeiros versículos, nós não iremos adentrar na carta de Efésios, né? Aos Efésios totalmente aqui. Logicamente que até as 13 lições nós estaremos estudando toda a carta, né? Mas aqui nós iremos estudar agora os 3 primeiros versículos aqui. Nós iremos passar o entendimento da lição,
o escopo geral, né? O escopo geral da carta, qual que é os 3 princípios da carta, e nós iremos estudar, nós iremos entender aqui, para depois, mais para frente, nós enfatizarmos melhor ali os contextos gerais da lição, tá? Então vamos lá, o texto áureo, ele vai dizer assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. Verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, essa epístola aos Efésios, ela revela, ela vai revelar, né, isso logicamente que é uma verdade prática, né, aquilo que o escritor ele tomou como verdade, né, tomou não como verdade absoluta, porque a verdade absoluta está em Cristo, mas claro que com base nas Escrituras Sagradas nós podemos afirmar a verdade. Então ele diz que a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, essa carta ela é uma carta proposital, né, que traz um propósito para nós entendemos as doutrinas, nós entendemos o que é igreja, porque ela vai tratar desse assunto, né, do que é ser igreja de Cristo, do que é ser chamado por Cristo, do que é ser eleito e do que é essa determinação a qual Deus nos deu para a salvação, tá bom? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, e depois Atos, no capítulo 19. Então, Efésios, eu vou estar lendo aqui, tá? Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso de 1 a 2. Atos 19, verso 1 diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E ele disse, ou eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falaram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, primeiramente, o que nós podemos entender e compreender aqui na lição, dentro desse contexto bíblico aqui de Atos, nós entendemos que o evangelho ele já tinha chegado na cidade de Éfeso, porque no dia de Pentecostes ali, né, no próprio Pentecostes, ou até mesmo, né, aquela multidão que andava com Jesus, com certeza ali, com ele existia pessoas que de outras nacionalidades, de outras partes. Então ali você já entende ou você subentende que o evangelho ele já tinha chegado em alguns lugares, né, daquela época, e principalmente ali na Ásia Menor, que era Éfeso. Ela fazia parte ali de uma das igrejas ou uma da localidade ali da Ásia Menor. Então Efésios era uma carta direcionada a essa igreja que estava ali naquele local. Então acredito, com base aqui em Atos dos Apóstolos, que o evangelho já tinha chegado ali, só que eles não tinham compreendido, eles não tinham entendimento do evangelho ainda. Eles não compreendiam o evangelho na íntegra, o evangelho do batismo do próprio, né? Do batismo de Jesus, que era o batismo para a salvação e transformação, que o batismo, logicamente que o batismo não simboliza a salvação, mas ele traz o homem para um verdadeiro entendimento da salvação. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, o crer e o batismo, eles estão corroborando os dois. Então, o crer vem primeiro, logicamente, que você precisa crer, e depois, a priori, você precisa se batizar. Então,
você subentende que o batismo ele não é para a salvação, mas ele faz parte também do contexto geral das doutrinas para a salvação. Então, nós entendemos aqui que em Éfeso ainda não tinha chegado essa doutrina, e eles também não tinham conhecimento do batismo com o Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo, né, que trazia os dons, o falar em línguas, o profetizar. Então, todo esse contexto geral que faz parte do Evangelho, eles ainda não conheciam, mas quando Paulo chega, ali Paulo impõe sobre eles as mãos e eles recebem o dom do Espírito Santo que vem ali com línguas estranhas, com cura, com vários dons, né, que acompanha ali o selo do Espírito Santo na vida deles. Então, eles só vão entender ali o que é o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, quando Paulo impõe as mãos sobre ele e eles entendem ali, por explicação também do próprio apóstolo Paulo, eles vão compreender o Evangelho no decorrer daquele tempo. Então, só uma base, mais ou menos, para você entender aqui esse contexto aqui da lição. Vamos lá. O objetivo geral, ou objetivo especial da lição, está dizendo assim: primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Então, nós vamos entender, né? Claro que não é aqui uma afirmação, nós entendermos, porque é mais ou menos baseado na historicidade, é baseado na arqueologia, na história, né? Então, nós temos aqui as datas, identificar para quem foi dirigido a epístola aos Efésios. Então, vamos aqui também entender para quem foi dirigida e explicar o propósito da escritura e a mensagem contida na epístola. Então, e entender também aqui o contexto geral que a epístola vai nos trazer no decorrer dessas 13 lições. Então, você tem tudo isso para você estudar, para nós estudarmos juntos, e nós temos aqui grandes doutrinas que nós iremos aprender. Amém? Então, vamos lá, nossa introdução rapidamente aqui vai dizer assim, ó: a epístola aos Efésios é dominada ou denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Eu aqui falei, né? Eu falei a respeito de que ela era princesa, mas na verdade é considerado a rainha, né? É algo ainda maior ainda dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Então ela está no topo, né, das 13, se eu não me falha a memória, epístolas que Paulo escreveu, né? Então ela está no topo das 12 aqui. Ela é a rainha das epístolas. Então ela é considerada uma das grandes epístolas, uma das mais importantes epístolas que Paulo escreveu aos Efésios aqui. A igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, nós entendemos, né? Nós entendemos isso, nós entendemos que precisamos estar nos aprofundando mais na Bíblia Sagrada, pois, gente, tem tanta coisa boa, tem tanta coisa que nós precisamos entender. Nós não precisamos só apenas ouvinte, nós não podemos ser apenas ouvinte da palavra, nós precisamos ser ouvintes, nós precisamos ser praticantes e nós precisamos também ser ministros. Então, nós não podemos só se tornar ouvintes, nós precisamos ouvir. Nós precisamos, à medida que nós vamos aprendendo, nós precisamos colocar em prática, e à medida que nós praticamos a palavra, nós vamos também se tornando aqui um ministro, um ensinador, um profeta, ou o que seja, dentro das Escrituras Sagradas. Amém? Então, convido você para estar nessa semana estudando, se aprofundando aqui nessa parte aqui da epístola aqui. Então, nós vamos falar sobre a autoria e a data, né? Nós vamos entender aqui a autoria que é defendido, né? Que essa carta ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Então, a carta ela já dá essa abertura. O próprio apóstolo Paulo ele já coloca na epístola o seu nome. Então, já
você já tem o nome, né, do escritor. Então, automaticamente, quando você tem a assinatura de abertura do próprio escritor, você consegue entender que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. E alguns detalhes a mais que o apóstolo ele vai caracterizando, vai dando característica de que ele é o escritor dessa epístola. Então, vamos lá. Então, nós vamos entender aqui a autoria, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão, né? Na verdade, é uma epístola que foi escrita em prisão, a data, quando foi mais ou menos escrita essa carta, né? Provavelmente 62 depois de Cristo, né? Vamos dizer assim, né? Depois da ascensão de Cristo, ali pelo ano 62, ali foi aproximadamente escrito essa carta aqui. Em Atos, você vai ver isso provavelmente lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28 ali, você vai ver. Depois nós temos aqui o destinatário, né? Quem foi destinado, que foi destinado ali à cidade de Éfeso, tá bom? Então foi destinado à cidade de Éfeso, talvez não tinha apenas uma igreja ali, né, ou uma comunidade ali na cidade de Éfeso, talvez deveria ter outras comunidades ou outras igrejas naquela cidade. Então não era apenas a escrita dessa carta não foi direcionada a apenas uma cidade ou uma igreja, na verdade, né? Se ela foi direcionada a Éfeso, a cidade de Éfeso, talvez ela tenha sido escrita ali para os irmãos que estavam naquela cidade, para os cristãos que habitavam aquela cidade. Podia ser uma, duas, três comunidades, quatro, ou que seja, de quantas pessoas ou quantas comunidades habitavam ali aquela cidade, amém? E segundo aqui, a religiosidade em Éfeso, que eles eram muito ali por Éfeso, era a capital aonde estava o templo de Diana, né? O templo de Diana ali, que eles falam, né? Da deusa da fertilidade, né? O Artemis, o Artemis na cultura grega e na cultura romana, de Diana, a deusa da fertilidade. Então, eles acostumavam, né? Por ali ter o templo, nós vamos entrar aqui rapidamente, só fazendo um esboço geral aqui, e ali estava esse templo onde ele servia não apenas, né, ele não servia apenas de templo de adoração, mas ele servia como que se fosse uma instituição financeira, segundo os historiadores ali, aquele templo de Artemis, ou aquele templo de Diana, era um lugar como que se fosse comparado a um banco, aonde os próprios moradores da cidade e os próprios governadores ou governantes ou autoridades da cidade, eles depositavam ali os seus valores ou seu dinheiro e ficava ali guardado ali como que se fosse ali uma instituição financeira ali naquele lugar. Então, provavelmente, olha só que interessante, gente, que eu vou dizer aqui, provavelmente hoje o que nós podemos enxergar hoje, essas muitas instituições, muitas igrejas hoje, eles estão tentando copiar essa cópia do templo de Diana ou do templo de Artemis, ou estão artemizando os templos, né, tornando esses lugares instituições financeiras. Eu vi até uma fala, né, do líder da Igreja Mundial, falando a respeito de você financiar, olha, traga as suas finanças, financie a obra, deposite aqui o seu dinheiro, seja um financiador, seja como é que fala? Depositando aqui como que se você fosse uma pessoa que estava ali guardando o seu dinheiro, né, emprestando o seu dinheiro ali para a igreja. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser coerente, né? Vamos ser coerente e vamos entender que a obra de Deus, ela é uma obra espiritual. Logicamente que tem sim questões financeiras, mas nós não podemos viver apenas do financeiro. Porque se você só entender que a igreja ela é uma obra que só precisa de finanças, você esquece que existe pessoas que não têm condições. Se é uma instituição financeira, você só vai se preocupar
com a questão financeira e não com a questão das pessoas. Nós podemos entender e devemos entender a igreja como um lugar de adoração a Deus, um lugar de acolhimento de pessoas, um lugar que você vai para adorar a Deus, não para depositar ou para buscar bens materiais. Então, guarde bem isso no seu coração. Então, a terceiro aqui, igreja de Éfeso, né? A igreja que estava na cidade. A quarto aqui, a saudação epistolar, que é uma saudação, né, que era a abertura da epístola. Paulo, ele sempre teve esse cuidado de a abertura das suas cartas, né? Paulo, ele sempre teve o cuidado. Terceiro aqui, propósito e mensagem. Primeiro, o propósito, qual que era o propósito da lição, né, dessa epístola. Ele fala aqui que aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério, de misticismo e magias, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então, nós temos aqui algumas doutrinas, né, para aqueles que estavam chegando, que faziam parte do helenismo, né, e algumas outras questões que o apóstolo Paulo aborda, né, da questão aqui da fé. Segundo aqui a mensagem, né, qual que era a mensagem que Paulo direciona a essa igreja e por fim, nós veremos depois a conclusão. Mas vamos lá, vamos aqui entender rapidamente, né, e já encerrar aqui essa abertura dessa lição. Então, só para você ter mais ou menos uma base, só para você entender qual é o compêndio, qual é o entendimento da lição, tá? Que essa lição é apenas uma lição de abertura, que ela vai somente expor aqui esses 3 versículos aqui do capítulo 1 de Éfeso. Essa abertura, essa saudação, né? Essa saudação que o apóstolo Paulo ele traz e esses agradecimentos que ele faz aos irmãos que estavam com ele ali. Então vamos lá. Primeiro aqui, nós vamos entender, né, as passagens, né? As passagens aqui separadamente, né, que em Efésios capítulo 1, do 1 ao 14, ele fala sobre a introdução, né, que dá a introdução aqui da lição, do 1 ao 15, ao 3, né, do 1 ao 15 e do 3 ao 21, vai falar sobre as obras de Deus, tá bom? Então vai falar sobre as obras, do 4 do verso 1 ao 32, uma nova vida, vai falar sobre a nova vida em Cristo, do capítulo 5, do 1 e do 6 ao 9, vai falar sobre a consagração a Deus, vai falar sobre ser consagrado a Deus ou ser separado. Do capítulo 6 ao 10, e 20, né, verso do 10 ao 20, vai falar sobre a armadura de Deus, sobre a palavra que nós conhecemos muito bem, né, que fala sobre a armadura de Deus ali, né, e do 6 ao 21 ao 24 vai falar sobre a saudação final. Então, ele dá a saudação de abertura e a saudação final. Então, elas são a estrutura geral da lição, ela tem três divisões estruturais aqui da lição. A primeira, ela vai falar sobre o plano de Deus, né? Que nós entendemos bem, que está dentro da introdução e da obra de Deus. Então, é o primeiro ponto aqui da lição, a primeira estrutura do plano de Deus. Segundo aqui, é a vida do cristão, né, que vai tratar teologicamente sobre a vida do cristão, como se apresentar diante de Deus, de você ter uma nova vida em Cristo, você ser separado, consagrado a Cristo, sobre a salvação por intermédio da graça, né? Então, nós temos essa apresentação aqui e depois, por fim, a guerra espiritual na vida dos cristãos. Então, Paulo vai abordar no final, né, do terceiro aqui, ponto aqui da lição, da carta, né, ele vai falar sobre a guerra espiritual, que o crente, quando ele se converte, ele aceita Jesus, ele vai enfrentar verdadeiramente uma guerra espiritual. E essa guerra nada mais é do que o mundo espiritual, o mundo demoníaco, né, ele guerreando contra a sua vida agora que aceitou a Cristo. Mas você tem a armadura de Deus que ele vai apresentar no capítulo 6, do 10 ao 20. Amém? Então,
O autor, né, que nós já falamos, o autor trata-se de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Diferente das outras epístolas, não começa com saudações pessoais, por ter um conteúdo muito semelhante com Colossenses. Algumas pessoas supõem que a epístola pode ter sido escrita por um discípulo de Paulo. Então tem essa questão, né, de que alguns acreditavam, mas uma certa gama, né, dos pais da igreja, né, do passado, eles, o próprio Policarpo, o próprio Eusébio, alguns acreditavam que o próprio apóstolo Paulo ele tinha escrito a carta aqui. O ano que foi escrito, né, no início dos anos 60, 63, mais ou menos, né, de 60 a 63, se acredita que Paulo, quando ele estava preso em Roma, então ele escreve essa carta aos Efésios aqui. E o propósito da lição, a epístola aos Efésios, né, não trata de nenhum tema específico, mas é uma carta de teor geral que declara que os planos e os propósitos de Deus enchem o universo. Tem o aspecto de um compêndio de ideologias e de teologia. O tema central é a unidade, o amor de Deus une em Cristo, e por causa disso, os discípulos de Jesus Cristo devem servir uns aos outros, considerando que todos são uns. Então, gente, é muito boa. Essa lição vai ser muito maravilhosa para nós, tá? A categoria aqui da carta, né, ou categoria aqui desse escrito é uma carta, uma epístola. Então, nós devemos entender o que é livro, né? O que é um livro, o que é uma epístola. Então, nós vamos entender também aqui que esse escrito de Paulo aqui, ele está dentro das 13 epístolas aqui, amém? Então, só para nós fecharmos aqui, já vamos encerrar aqui lendo peraí, deixa eu achar aqui, vamos ler aqui a nossa conclusão, deixa eu achar aqui, pronto, só para fechar, para nós lermos a conclusão, vamos lá, Efésios, centro helenístico, vamos lá. Era a cidade de Iônio, uma cidade portuária, o centro da antiga cultura grega. Hoje, esta área se localiza em Selçuk, na região de Izmir, Turquia. Foi um dos maiores portos da antiguidade e era uma rota importante em direção ao leste e ao sul. Era onde se situava o templo de Ártemis, ou Diana na mitologia romana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Também foi o lugar onde o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde passou seus últimos dias de vida. Então, é uma carta, gente, meu Deus do céu, é uma carta muito boa, é uma carta com muitos significados que nós vamos estudar juntos, tá bom? Então, nós temos bastante coisa, convido você aí para as próximas 12 lições, a qual nós iremos estudar com bastante questões doutrinárias, teológicas. Nós vamos procurar ser o mais básico possível para que você possa participar juntamente comigo aqui, amém? Então, a conclusão vai dizer assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e a sua implicação para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça ou o cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Então, a nossa introdução e a nossa conclusão aqui também, nós já para estudarmos a próxima lição, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor e até semana que vem, se Deus quiser, onde estaremos estudando mais uma das lições aqui. Amém? Fiquem na paz.